Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3R Capacita. Nesse bloco, a gente vai trabalhar com os gastos constitucionais com precatórios. Ou seja, não é um tema agradável. É um tema realmente que exige um pouco mais aí de conteúdo, né, um pouco mais de atenção de todos aí para a gente capturar tudo. O nosso objetivo aqui não é tratar de todas as particularidades dos precatórios. O nosso objetivo aqui é, quando da elaboração da LOA, quais são os valores que eu devo considerar em termos de precatórios que eu tenho que pagar no exercício seguinte. A gente vai considerar como data de corte 30 de junho de 2020 e o nosso objetivo é quanto a gente vai incluir de precatórios na LOA 2021, considerando que está na Constituição Federal, no ADCT e nas orientações disponíveis aí do Conselho Nacional de Justiça. Perfeito? Então, vamos lá. Me acompanhe. Então, deixa eu dar colocar aqui mais em evidência a apresentação e vamos para o que interessa. Primeira coisa, é o artigo 100 da Constituição, é um artigo longo, ele possui em torno de 20 parágrafos, além do caput, e a gente vai explorar algumas coisas que vão impactar aí os valores que a gente vai projetar na LOA do exercício seguinte. Primeiro ponto importante é o que seriam precatórios. Seriam pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estadual, municipal, e lembrando que o nosso foco aqui vai ser Estado, Distrito Federal e municípios, em virtude de sentença judicial, ou seja, houve o trânsito julgado, o ente público perdeu, e em função disso, ele deve pagar um valor compensatório devido a essa sentença na qual o ente foi condenado. É importante deixar claro que a gente tem dois tipos de precatório, os de natureza alimentícia e os demais. Os de natureza alimentícia, o conceito dele está aqui no parágrafo 1º, fala sobre decorrentes de salários, vencimentos, pensões, complementações, indenizações por morte, invalidez, certo? Mas o foco não é esse aqui. É só para dizer que tem essa separação. E aí tem um ponto que importa para a gente, porque dos débitos de natureza alimentícia, parágrafo 2º, se você tiver na fila pessoas com 60 anos ou mais, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, essas pessoas terão direito de receber antecipadamente o triplo do valor mínimo definido em lei. Esse valor mínimo definido em lei, quem deve definir lei? O Estado ou o próprio município. Se o ente não decidir em lei, você vai usar como referência o maior benefício do regime previdenciário, que deve estar em torno de 6, 7 mil reais. Suponha que seja 7 mil. Então, você deve colocar já na sua projeção da LOA, conversar com o responsável pela área de precatório, dizer o seguinte, olha, dessas pessoas aí que estão na fila do precatório, quais são as pessoas que possuem ações de débito de natureza alimentícia, que a gente já foi condenado, óbvio, por isso que são precatórios, e que estão nessa situação aí, 60 anos, doenças graves, portadores de deficiência. Esses aí a gente vai pagar para cada um já, ano que vem, 21 mil. É o que você deveria vir fazendo. Caso você não esteja fazendo, é uma oportunidade para resolver isso aí definitivamente. Beleza? Então, parece não ser muito, mas se forem muitas pessoas, que você vai ter que pagar 20 mil reais, 20 mil reais multiplicado por muita gente, vai dar um valor aí razoável na sua LOA e você deve considerar isso. Outro ponto importante é que essas dotações, elas são creditadas diretamente em função do Tribunal de Justiça. Por quê? Já que eu estou falando de um estado ou município, o responsável por gerir isso aí vai ser o próprio TJ, Tribunal de Justiça. E aqui outro ponto importante, que é o parágrafo 5º, que diz o seguinte, é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público, certo? Das entidades de direito público, de verba necessária para o pagamento de seus débitos, oriundos de sentença transitado e julgado, constante precatórios apresentados até o dia 1º de julho. Então, se a gente está em 2020, os precatórios apresentados até o dia 1º de julho de 2020, eles necessariamente devem ser inclusos e devem ser pagos na LOA até 31 de dezembro de 2021. Perfeito? E aí diz o seguinte aqui também, que é a questão de crime de responsabilidade. O presidente, as dotações orçamentárias dos créditos abertos serão consideradas no Poder Judiciário, cabendo ao presidente do TJ, que proferir a decisão, determinar o pagamento integral. O requerimento do credor é exclusivamente para caso de preterimento, de precedência, o sequestro, certo? Ou seja, se o juiz que cuida desse processo, dos precatórios, ele detectar que está sendo quebrada a fila, ele vai determinar o sequestro. O presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular dos precatórios,
incorrerá em crime de responsabilidade também perante o CNJ. É só para deixar claro que os gestores e o próprio juiz que cuida disso aqui, eles têm que estar muito atentos para não descumprir nada do que está na Constituição Federal em termos de ordem de pagamento, ordem cronológica e separação das datações necessárias para o pagamento dos precatórios. Vamos avançar. Aí, aqui diz que você pode fazer abatimentos perante a Fazenda Pública, sem nenhum problema, pode usar precatórios para pagar imóveis. Se realmente você tem precatórios e você já sabe que alguns imóveis vão ser oferecidos em troca desses precatórios, você vai tirar esses precatórios da LOA, em compensação você vai tirar da LOA também a receita de alienação de imóveis, vai ficar elas por elas, então você deve ouvir duas áreas, a área que cuida de precatórios é a área que cuida da alienação de bens imóveis, certo? O parágrafo 13, ele fala da cessão, certo, dos precatórios, ou seja, o precatório, quando você cede, né, você cede o precatório, mas não se aplica ao precatório o parágrafo 2º e 3º, ou seja, só para mostrar aqui, o que é o parágrafo 2º e 3º? Seria, o segundo seria os débitos de natureza alimentícia, certo? E o terceiro seria os precatórios não se aplicam aos pagamentos de pequeno valor, certo? Ou seja, eu posso ceder. Agora, os débitos de natureza alimentícia, eles continuam com prioridade. Não impacta para a gente o orçamento diretamente, mas é para você saber, já que você vai elaborar o orçamento, que na hora que você for colocar, você não vai colocar na LOA quem vai receber, mas em função de quem vai receber é o que você vai colocar na LOA. Quem vai receber devem ser pessoas que estejam prioritariamente débitos de natureza alimentícia. E aí depois você coloca os demais. Então, mesmo que alguém ceda o precatório para outro, esse débito ele não perde a natureza alimentícia dele, que é o parágrafo 1º. Já se eu cedo um precatório de natureza alimentícia e eu tenho 70 anos e eu cedo para outra pessoa que tem 50 anos, essa pessoa que tem 50 anos ela não vai se beneficiar em relação a receber até o triplo do valor dos precatórios. É o que está aqui no parágrafo 13 do artigo 100 da Constituição. E aí diz o seguinte, que o artigo 17, a União, os Estados, os Distritos e os municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de seus precatórios com as receitas correntes líquidas. Então, aqui é para deixar claro o seguinte, a gente deve fazer uma série histórica. Como é que funciona essa série histórica? Os municípios, os estados, a União, todo mundo, né, deve saber quanto paga mensalmente precatório, isso vai ficar no numerador, e no denominador vai ficar a receita corrente líquida. Qual o objetivo disso? Saber se você está pagando muito ou pouco do precatório em relação à sua receita corrente líquida. Você vai notar que mais para frente vai ter um comando na Constituição Federal que determina que eu devo comparar o que eu paguei nos últimos 12 meses com o que eu paguei nos últimos 60 meses. Sempre que você quiser comparar o que você pagou nos últimos 12 meses com o que você pagou nos últimos 60 meses, você sempre compara precatório sobre receita corrente líquida dos últimos 12 meses, precatórios pagos nos últimos 60 meses sobre a receita corrente líquida arrecadada dos últimos 60 meses. Ou seja, a base de comparação no denominador sempre vai ser a receita corrente líquida. Quando for 12 meses, vai ser 12 meses no numerador e no denominador. No numerador vai ser os precatórios pagos e no denominador vai ser a receita corrente líquida arrecadada. Aqui fala como calcular a receita corrente líquida, não é novidade, a gente já viu isso inclusive na aula, nas aulas anteriores. E aqui fala uma coisa muito interessante, que é quando eu tenho um precatório, que ele digamos assim, ele é superior, certo, a... Não é isso aqui ainda não. O precatório superior vai estar aqui. É o parágrafo 20, está aqui. Primeiro vamos ver o parágrafo 20. Quando você tem um precatório que sozinho, esse precatório, seja superior a 15%, certo? De todos os precatórios da LOA, você não vai pagar esse precatório de uma vez só. O que é que a Constituição determina que você faça? Que você deve, primeiro, pagar 15% desse precatório, ou seja, suponha que esse precatório seja 10 milhões de reais. Você vai pagar 15 milhões esse ano, e os outros 85 milhões você vai dividir em 5 parcelas, ou seja, 17 milhões ano após ano. Perfeito? Seria isso daí. Por outro lado, esse é o primeiro ponto. Aqui em cima, o que é que você vai ver? Você vai verificar o seguinte, você vai ver aqui que
existe a possibilidade da gente financiar, contratar operação de crédito para quitar precatórios. O ideal não é esse, porque se você começa a pegar operação de crédito para pagar precatório, lembra que quando você pega uma operação de crédito, que é uma receita de capital, você paga juros. Então, você está pagando um empréstimo para pagar juros junto a bancos para quitar precatórios. Então, o que é que a Constituição estabeleceu? Ela estabeleceu um ponto de equilíbrio. Ela diz o seguinte, olha, se nos últimos 12 meses você está pagando mais precatório do que você pagou nos últimos 60 meses, em média, essa diferençazinha aí, você pode usar, né, para pagar aí, no caso, precatórios, ou seja, eu posso contratar precatórios usando a operação de crédito, perfeito? Então, basicamente é isso aí. Agora, pessoal, a gente saiu do artigo 100 da Constituição Federal e a gente foi para o artigo 101. Só que esse artigo 101 não é da Constituição Federal, é do ADCT, que fica dentro da Constituição Federal. O que é que diz o artigo 101 do ADCT? Agora a gente vai falar dos entes que estão em atraso. Até agora a gente falou dos entes que estão pagando em dia. Eu estou pagando em dia, mas eu estou parcelando, porque aquele precatório era muito elevado. Eu estou pagando em dia, mas mesmo pagando em dia, nos últimos 12 meses eu paguei mais precatórios do que eu paguei nos últimos 60. Então eu posso, nesse caso, contratar operação de crédito, porque se eu estou pagando mais precatório, com certeza eu estou tirando dinheiro de outras áreas importantes, como, por exemplo, saúde, educação, segurança, infraestrutura. Agora, nesse slide aqui em diante, a gente vai trabalhar com os entes que estão em atraso, beleza? Como trabalhar com os entes que estão em atraso? No caso, estados, Distrito Federal e municípios, que a emenda se aplica para eles. O que diz o artigo 101 do ADCT? Os estados, Distrito Federal e municípios, que em 25 de março de 2015 se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios, quitarão até 31 de dezembro de 2024 esses precatórios, atualizados pelo IPCA, depositando mensalmente em conta especial 1/12 do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas do segundo mês anterior do pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior a cada exercício ao percentual praticado na data de entrada em vigor do regime especial a que se refere esse artigo, em conformidade com o plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao TJ. Então, a primeira coisa é o seguinte, se você deve, sei lá, 250 milhões, que é o que a gente vai trabalhar aqui, o que é que a Constituição diz? Olha, você tem que pagar 250 milhões até o dia 31 de dezembro de 2024. Isso se você já estava em atraso. Se você não estava em atraso, não tem problema. Você continua seguindo o seu regime de pagamento. Aí aqui ele te dá duas hipóteses. Ou o importante é que você pague tudo. Mas se eu estou no regime especial, o que é que eu posso fazer? Eu posso ir reservando mensalmente um valor. Como é que eu calculo esse valor? 1/12 a partir da receita corrente líquida anual. Então, eu vou calcular a receita corrente líquida anual, vou aplicar um percentual, que daqui a pouco eu vou dizer que percentual é esse, e divido esse percentual em 12/12. Isso é o valor mínimo que você deve pagar mês a mês. Isso é uma coisa. Outra coisa é, você tem que dar um jeito de, ao longo dos meses que faltam, até chegar em 31 de dezembro de 2024, quitar tudo que você deve. É isso que a gente vai falar daqui a pouco. Que percentual é esse aí que a gente vai usar? Mas o importante é que você consiga quitar tudo. Outro ponto importante aqui que diz que a gente pode pegar empréstimos para pagar os precatórios. Está o inciso 3 do parágrafo 2º do ADCT. E aí diz o seguinte, que esses empréstimos você não precisa fazer a vinculação dos gastos. Você não precisa seguir exatamente isso. Por quê? Porque quando a gente faz um empréstimo, aquele empréstimo ele necessariamente vai para uma determinada finalidade. No caso dessa finalidade, a finalidade pode ser um pouco mais aberta. Ou seja, precatórios em geral, sem especificar quais são as pessoas que você vai pagar. Aqui fala como a gente deve usar os recursos, e aqui no artigo 103 do ADCT deixa claro o seguinte, quem estiver com a parcela mensal em dia, não sofrerá sequestro dos bens, porque não está conseguindo pagar todos os precatórios. Então, a regra da Constituição é, se eu recebo um precatório até o dia 1º de julho, eu tenho que pagar esse precatório até o dia 31 de dezembro do ano seguinte. Porém, se eu já estou no regime especial e eu venho fazendo meus depósitos mensais, não tem nenhum problema. Eu não vou sofrer sequestro de valores. Beleza? Aqui fala que eu posso fazer a compensação de débitos de natureza tributária até 25 de março de 2015, que estão sido escritos em dívida ativa. E o depósito que trata... E agora, pessoal, pronto, então a gente acabou o DCT. Agora a gente vai falar da resolução CNJ. A resolução CNJ,
ela detalha um pouco mais como é que a gente calcula aquele depósito mensal. Então, o que é que ele fala? O depósito de que trata o artigo 101 corresponderá a 1/12 do valor calculado percentualmente sobre a receita corrente líquida do devedor, apurada no segundo mês anterior ao depósito, considerando o total da dívida dos precatórios. Ou seja, ele quer que você calcule o percentual da receita corrente líquida. Em cima desse percentual, você vai aplicar 1/12. O percentual de que trata o caput desse artigo deverá ser suficiente à quitação dos débitos precatórios apresentados até 1º de julho do penúltimo ano de vigência ao regime especial. Ou seja, ele diz que esse depósito mensal, esse percentual, ele deve ser suficiente para você pagar os precatórios até o final, certo? De 31 de dezembro de 2024. Pagar. Mas os precatórios que eu vou considerar até 31 de dezembro de 2024 são os precatórios que vão dar entrada, os que eu devo, os que derem entrada, até o dia 1º de julho de 2023. Por que 1º de julho de 2023? Porque a data limite para incluir um precatório a ser pago até 31 de dezembro de 2024. Aí ele fala, quando variável o percentual que trata o parágrafo 1º, será devido, a título de percentual mínimo, aquele fixado como mínimo de responsabilidade na emenda constitucional 92. O percentual mínimo que trata o caput desse parágrafo 2º, que trata o parágrafo 2º, somente é aplicável quando o percentual suficiente do parágrafo 1º for inferior a ele, o que normalmente não vai acontecer. Porque se você já deve precatórios há muito tempo, quando você for pagar esses precatórios, obviamente o percentual acumulado que você tem que pagar, o que você vai pagar para frente, com certeza vai ser maior do que o percentual fixo que foi decidido pela emenda constitucional 62 de 2009, beleza? E aí vamos ver que percentuais seriam esses. Os percentuais são esses aqui, ó. Para estados e Distrito Federal, 1,5% da receita corrente líquida. Esse 1,5%, depois que você calcular ele, você vai dividir ele por 12, 1/12. Para os municípios, seria 1% ou 1,5%. E para os estados, 1,5% ou 2%. Então, de onde é que eu tiro esse 1,5% e esses 2%? Da emenda constitucional 62 de 2009. E o que é que diz aqui? Diz que os estados da região norte, nordeste e centro-oeste vão pagar anualmente 1,5% da receita corrente líquida. E sobre esse 1,5%, eu incido 1/12, que é o que eu vou ter que pagar mês a mês. E para os estados das regiões e os estados que estiverem com dívidas de precatórios acumulados até 35% da sua receita corrente líquida. Moral da história: os estados da região sul e sudeste, cujo estoque corresponde a mais de 35%, certo? Eles vão pagar 2%, ou seja, estados da região norte, nordeste, centro-oeste, certo? Sempre pagam 1,5%. Estados da região sul e sudeste, se eles tiverem um baixo estoque de precatórios a pagar, eles vão pagar 1,5%. Se eles estiverem com estoque acima de 35%, eles vão pagar 2% da receita corrente líquida ano. Lembrando que esse 2% ano você vai dividir por 1/12 para chegar no valor mensal. Para os municípios, como é que vai funcionar? Você vai usar 1% para os municípios da região norte, nordeste e centro-oeste, e para os municípios da região sul e sudeste, se a dívida deles de precatórios for até 35% da receita corrente líquida, você usa 1%. Se a dívida dos municípios da região sudeste e sul for superior a 35%, eles vão pagar 1,5%. Moral da história: você vai usar, no caso dos estados, 1,5% ou 2%, no caso dos municípios, 1 ou 1,5%. 1,5% só se você for o município da região sul ou sudeste e o seu estoque de precatórios for superior a 35%. Resumo: se o ente está em dia com os precatórios, qual é a conduta? Tudo que ele recebe até o dia 1º de julho deve ser pago até 31 de dezembro do ano seguinte. Se você tiver um precatório superior a 15% de todos os precatórios da LOA, você pode parcelar ele, deve parcelar. E se nos últimos 12 meses você pagou mais precatórios do que nos últimos 60 meses, você vai poder contratar a operação de crédito para pagar os precatórios. No caso agora dos entes que estavam um dia antes da emenda constitucional 99, eles seguem a emenda constitucional 62. A emenda constitucional 62 dava 15 anos para você pagar. Você vai notar que de 2009 até 2024, você vai ter exatamente 15 anos.
31 de dezembro de 2024 é a data fatal também da emenda constitucional 99. Então, você vê que tanto a emenda constitucional 62 quanto a 99 tem como horizonte final 31 de dezembro de 2024. Isso é importante por quê? Porque os entes que já estavam cumprindo a emenda 62, eles não precisam seguir a regra mensal. Eles têm 15 anos para pagar os precatórios. Se eles estiverem pagando os precatórios de maneira que eles paguem tudo em 15 anos, sem nenhum problema. Lembrando que eles devem pagar anualmente, certo? E com o mesmo percentual, com as mesmas parcelas. E depósito em conta, que vai ser esse mesmo depósito que a gente estuda agora, que é, eu vou trabalhar com o percentual do total que falta para eu pagar, até o final de 31 de dezembro de 2024, ou vou usar, no caso dos municípios, 1% ou 1,5%. O restante, continua a mesma regra. O precatórios individuais superiores a 15%, você parcela, e se você estiver pagando mais precatórios nos últimos 12 meses do que nos últimos 60, essa diferençazinha te motiva a você poder contratar a operação de crédito. Beleza, pessoal? Então, agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou contextualizar para você aqui os dados da questão, você vai abrir a sua planilha aí no Excel, e juntos nós vamos resolver, certo? A seguinte pergunta. Basicamente, o que eu quero saber, quanto eu vou colocar de precatórios na minha LOA do ano seguinte, considerando que eu estou em 30 de junho de 2020, pensando em 2021, certo? Considerando alguns dados que eu vou passar para você. Então, primeiro, estoque de precatórios a pagar, 1º de julho de 2020. Eu estou te falando que a gente tem 250 milhões, o volume alto. Eu já adiantei aqui o cálculo que a gente vai trabalhar com 1,5% da receita corrente líquida, porque a gente vai trabalhar com o município da região sudeste. Poderia ser 1. Por quê? Pode ser que esse estoque aí ele seja inferior a 35% da receita corrente líquida, mas eu já estou te adiantando que vai ser 1,5%. Isso eu já estou te adiantando. Mas depois eu vou mostrar por que vai ser 1,5%. Outro ponto importante é que nos últimos 60 meses eu paguei 30 milhões de precatório e nos últimos 7 meses eu paguei 7 milhões. E aí vem as perguntas, porque o restante a gente já tem. A gente já tem dados sobre a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, dos últimos 60 meses. E aí as perguntas são, considerando os dados fornecidos no Excel, que eu te passei agora, quanto se deve inserir de precatórios na LOA? Se é possível e quanto se pode obter de operação de crédito para tal finalidade. Então, a partir de agora, pessoal, eu vou tirar de 20 a 30 minutos, porque realmente aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. A planilha Excel já está pronta com a simulação e daqui a pouco você volta, daqui a 20, 30 minutos, e você me acompanha para ver se o que você fez vai bater com a minha linha de pensamento. Beleza? Então, você já deu pausa e eu já estou partindo da premissa que você voltou. A partir de agora, eu estou trabalhando com alguém que já tentou fazer e voltou para o vídeo. Então, vamos lá. Então, que diz o seguinte. Eu preciso dos precatórios dos últimos 60 meses, 12 meses. Eu vou começar com o tratamento assim. Independentemente de eu estar ou não em atraso. Eu posso ou não contratar a operação de crédito? Essa vai ser a primeira coisa que a gente vai responder. Então, os precatórios dos últimos 60 meses foram 30 milhões de reais. Os precatórios dos últimos 6 meses foram 7 milhões de reais. E aí eu vou pegar agora a receita corrente líquida dos últimos 60 meses. Eu vou lá em cima. Vou colocar aqui soma. E vou descer aqui. Até a linha E16. Já calculei a minha receita corrente líquida dos últimos 60 meses. Vamos pegar agora a receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Vamos lá em cima. 12 meses, está aqui. Vai ser da coluna C2 a C16. Chegamos aqui. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora esse percentual aqui, que é o que eu paguei, e vamos dividir pela receita corrente líquida, 1,26%. Vamos pegar o que eu paguei nos últimos 12 meses e vamos dividir pela receita corrente líquida, 1,65%. Qual vai ser essa diferença? Essa diferença vai ser esse menos esse, 0,39%. E aí vem a receita corrente líquida projetada para 2021. Então, o que é que eu posso fazer agora? Eu vou calcular agora o valor de operações de crédito que eu posso jogar para 2021. Então, como é que eu vou fazer isso?
Eu vou pegar minha receita corrente líquida de 2021 e eu quero saber a operação de crédito para 2021. Então, agora eu vou pegar minha receita projetada para 2021 e vou aplicar o percentual de 39%. Então, agora eu tenho que pegar minha receita corrente líquida projetada de 2021, que eu já coloquei aqui. Está aqui, ó, minha receita corrente líquida. E eu vou multiplicar isso aqui vezes o percentual. Pronto. Esse valor aqui, pessoal, é a primeira resposta. Isso aqui não tem nada a ver com atraso. Eu poderia estar em dia ou eu poderia estar atrasado. Independente de eu estar em dia ou estar atrasado, se eu paguei nos últimos 12 meses mais precatórios do que eu paguei nos últimos, digamos assim, nos últimos 60 meses, eu poderia, em tese, contratar a operação de crédito nessa diferença aqui, certo? Que seria exatamente, certo? R$1.902.000, ou seja, é o valor que eu posso colocar de operação de crédito na LOA 2021 para pagar precatórios, sem nenhum problema. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora calcular como é que eu vou pagar, isso aqui é uma fonte de recurso, ou seja, quanto é que eu posso pegar de operação, quanto é que eu posso contratar de operação de crédito para pagar precatório? Resolvido. Agora eu quero saber o seguinte, em quanto tempo, o que eu tenho que pagar de precatórios e como eu vou pagar esses precatórios? Então, primeira coisa, qual é o meu estoque de precatórios em 30/6/2020? Aí eu falei lá no slide que era 250 milhões. E aí eu vou pegar agora o estoque de precatórios de 250 milhões com a minha receita corrente líquida, aqui em cima, que é a receita corrente líquida projetada, certo? Dos últimos 12 meses. Então, vamos lá. Eu vou pegar agora aqui os 250 milhões e vou dividir pela minha receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Eu já coloquei aqui, por sinal. Cadê os últimos 12 meses? Receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Pronto. Então, esse é o valor hoje do meu estoque de precatório, certo? Ou seja, o estoque vezes a receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Últimos 12 meses em 30/6/2020. Então, você está vendo que, no caso desse município da região sudeste, o meu estoque de precatórios a pagar deu 58,82%, que superou os 35%. Agora a gente vai saber o seguinte, quanto é que eu tenho que pagar de precatório para os próximos anos? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que pagar 58% da receita corrente líquida. Eu tenho 250 milhões de reais. Eu vou fazer a conta em cima dos valores. Então, eu vou pegar 250, certo? E vou dividir pela receita corrente líquida. Desculpa, eu vou pegar a receita corrente líquida e dividir por 4,5 anos. Então, eu vou pegar agora os 58,82% dividido por 4,5. Ou seja, eu tenho que pagar uma média de 13,07% ao ano, certo? Se eu fosse pagar usando 1,5, 1,5 não ia resolver. Eu ia pagar 1,5 por ano e no final de 31 de dezembro de 2024, eu estaria devendo muita coisa aqui dos 250 milhões. Então, eu vou ter que usar necessariamente esse cara aqui. Mas vamos vamos supor que por um acaso aqui desse 1,23%. O que é que eu teria que fazer? Se aqui tivesse dado 1,23%, que não deu, ao ano, né? O que é que eu faria? 1,23% é menor do que 1,5%. Nesse caso, eu preciso calcular 1,5%. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, que é a minha receita corrente líquida projetada para os próximos anos, o próximo ano, e vou multiplicar por 1,5. Esse é o valor que eu pagaria. Só que se eu pagar esse valor aí, por ano, até 2024, quando chegar em 2024, eu não vou pagar minha dívida de 250 milhões. Mas vamos supor que o meu estoque de precatório fosse baixo.
e que ao invés de 13,07% ao ano, desse 1,23%. Ao invés de usar 1,23%, e se eu tivesse no regime especial, porque eu já poderia ter entrado lá atrás, e para você entrar no regime especial, você entra e depois você declarou e tem que seguir o regime até 2024, o que é que acontece? Eu pagaria por ano 7.380.000. Esse valor aqui, dividido por 12, seria igual a esse aqui, 615 mil mês. Então, assim, moral da história. Qual o valor que eu vou colocar na LOA do ano seguinte? Você vai colocar na LOA do ano seguinte, certo? 13% multiplicado pela receita corrente líquida. Então, vamos colocar aqui. Qual o valor do ano que vem? Eu vou pegar a receita corrente líquida, eu vou pegar esse percentual aqui, e vou multiplicar pela receita corrente líquida projetada de 2021. Então, eu deveria colocar na LOA do ano que vem, certo, pessoal? 64 milhões. 64 milhões, se você colocar no que vem, pode ser realmente que em 31 de dezembro de 2024, você consiga quitar todas as suas obrigações com precatórios. Perfeito? Então, pessoal, a gente encerra por aqui, certo? O que eu queria deixar claro é que você viu que precatórios, você primeiro precisa saber se você está em dia. Deixa eu dar uma ênfase agora maior em mim aqui. Eu primeiro preciso saber se eu estou em dia ou se eu não estou em dia. Se eu estou em dia, tudo que eu receber de precatórios eu tenho que pagar até 31 de dezembro do ano seguinte, com exceção dos precatórios que sejam superiores a 15% do valor total de precatórios. Aí, nesse caso, eu só pago 15% e parcelo o resto. Nos demais casos, o que é que eu tenho que fazer? Se eu tiver em atraso, aí eu tenho que calcular tudo que eu devo de estoque de precatórios até 31 de dezembro de 2024, inclusive o que vai acontecer até o dia 1º de julho de 2023, o que for acontecendo até lá, eu tenho que dar um jeito de pagar até 31 de dezembro de 2024. E eu tenho que pagar isso mês a mês, mensal. E aí você usa cálculos anuais usando a receita corrente líquida. O que é que eu fiz aqui? Quando eu peguei tudo que eu devia e converti em percentual da receita corrente líquida, isso aí me gerou 13,7%. Esse 13,07% é o valor que eu devo colocar na LOA do ano seguinte. É o valor que eu devo pagar, em torno de 64 milhões. Quando eu jogar isso no ano que vem, 64 milhões vezes 4, são 4 anos e meio, vai dar aí 240 e poucos mil, que é exatamente o que está faltando para eu bater os 250 mil. Porém, isso é resolvendo o nosso estudo de caso. Pronto. Porém, só a título de aprendizado. Supõe que quando eu fui olhar o meu estoque, eu olhei meu estoque e meu estoque deu 1,23% ao ano. 1,23% ao ano é menor do que 1,5% ao ano. Então, nesse caso, eu deveria trabalhar com 1,5% e não 1,23%. Beleza? Seria isso aí. Fechado, pessoal? Então, encerramos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.